Boa noite, amigos. Estamos juntos aqui em mais um domingo, início de ano agora. Espero que todos vocês estejam bem, tenham passado a semana bem também. Boa noite, Dene. Boa noite, Gilvan, Micaele, Suzana. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Lari. Todos aqueles que a gente não vê o nomezinho entrando aqui, sejam bem-vindos também. Juliana. Lembrando que esse é o Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade. Eu e a Emília, que muitas vezes aparecemos aqui, a gente representa apenas a associação. É um trabalho que envolve toda uma espiritualidade amiga da casa. E vocês também, todos vocês que nos assistem, fazem parte desse trabalho. Boa noite, Giovana, Cláudia. Boa noite, Dona Olga, lá de Brusque. Boa noite, Léo, Natália. Bem-vindos. A gente segue hoje no capítulo 11, que se chama Amar ao Próximo como a Si Mesmo. A gente vai para o último item desse capítulo, que é o item 15, que se chama Deve-se expor a vida por um malfeitor? O item é uma pergunta. E depois a gente segue para o capítulo seguinte. Deixa eu já adicionar nosso convidado aqui na tela, pedir uns instantes para vocês. Acho que a nossa convidada não entrou ainda. Entrou. Sejam todos bem-vindos. Então, quem quiser ir abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Paty. Boa noite, eu tô vendo como é que eu vou arrumar isso aqui. Porque eu tava sem aparecer, peraí, Ju. Fica à vontade, Paty. O pessoal que quiser ir abrindo o Eu, Evangelho em casa, eu acho que dá sim, eu vou ficar pela metade, acho que assim dá, né? tá bem direitinho assim, Paty, tá bem centralizado. Então tá, botei em cima do Evangelho, mas eu tenho aqui o capítulo aberto no. Pronto, Tá boa bem noite. apoiado, então. Tá bem apoiado o teu celular. Pessoal, se quiserem indo abrindo, então, capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, o último item, que é o item 15, que se chama Deve-se expor a vida por um malfeitor, é esse que a gente vai fazer a leitura de hoje. E antes de pedir para a Paty fazer a nossa prece de abertura, gosto de relembrar que vocês também façam o Evangelho no lar, na casa de vocês, um outro dia, em um outro horário. Esse é o grande convite da noite de hoje, para que todos vocês que nos assistam também tenham esse momento na intimidade do lar de vocês, seja com os familiares que moram com vocês ou sozinhos, ou às vezes por FaceTime, né, Paty, com outro familiar que mora em outro lugar. O importante é a gente ter esse compromisso conosco mesmos, não é com mais ninguém, é conosco e com a nossa casa e com Jesus. Então fica o convite para todo mundo e Paty, consegue fazer a nossa prece de abertura? Consigo, vou dar boa noite, né? Porque eu cheguei aqui com tudo caindo, gente, desculpa. Boa noite novamente, vamos lá, né? Embalados aí pelos convites que a Júlia nos faz, por esse evangelho semanal. Vou convidar todos que fechem os olhos, porque a gente fecha os olhos, né, para conectar ainda mais com o nosso coração, com a presença desse Pai amoroso e bom, na certeza que seguimos todos imersos em seu infinito amor. Nós voltamos os nossos pensamentos a Deus, pensando na figura do Mestre Jesus, que nos possibilita tantos conhecimentos, tantos nortes, diretrizes, com seu evangelho de amor. Em nome desse mestre e amigo, nós vamos dar por iniciado o culto do Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade em mais uma noite de aprendizado. Que assim seja. Que assim seja, obrigada, Paty. Boa noite a todo mundo que está entrando, sintam-se bem-vindos. Vou fazer a leitura então agora do capítulo 11, item 15. É uma pergunta. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida.
Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? E aí o espírito, que eu não sei como é que é a pronúncia correta, lamenar, lamenais, não sei, Lamené. lamené, quase, trouxe a resposta para a gente. Essa resposta foi dada em 1862. Então vamos ver qual foi a resposta dele. Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-o à sua condenação. Desculpa, pulei uma linha. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o à sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Uma resposta relativamente curta, né, Paty? Foi direto ao ponto, mas muito rica também em informações pra gente, porque não é um assunto fácil, né, Paty? Não é fácil assim, deve se expor, deve, pronto, tá resolvido. Não é, não é simples para os nossos corações ainda. Ô, Paty, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes, rapidinho, a gente tinha colocado uma enquete aqui no Instagram, não sei se foi ontem ou se foi hoje, e a enquete era a pergunta tema: se deve se expor a vida a um malfeitor ou não. E a gente teve algumas respostas. Eu vou trazer em porcentagem que é mais fácil. 38% falou que sim, que deve se expor a vida a um malfeitor. 25% falou que não. 12% falou que depende e 25% falou que não sabe. Então a gente consegue esclarecer todo mundo na conversa de hoje com essa resposta do espírito. Paty, a gente está no capítulo Amai o Próximo como a si mesmo. É o último item desse capítulo. Semana que vem a gente vai para o próximo, que é Amai os vossos inimigos. Então aqui eu estou falando que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, para depois entender como amar aos inimigos. O que esse item de hoje tem relação com o capítulo que a gente vai começar a semana que vem? É que, na realidade, né, todo o convite do Evangelho, ele é um convite, né, para a gente viver a lei de amor, o amor, né? Amar ao próximo, né? A lei maior, fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós, né? Esse capítulo todo trata disso, né? Inclusive fala sobre o nosso egoísmo, fala sobre a importância da caridade, né? O evangelho da semana passada, a caridade para com os criminosos, né? Então, esse deve se expor à vida, a resposta do Espírito, quando ele diz, né, do grau do meu adiantamento moral, com tudo aquilo que Jesus nos ensinou sobre esse Pai, né, sobre esse reino, né, sobre todos esses princípios que sustentam a doutrina que a gente abraça, faz. Devotamento é cego, né? Porque o convite é para amar, você faz, né? E tanto é para amar que o capítulo seguinte é amar os vossos inimigos. Então, assim, o convite é ama, não tem saída, é amar. Claro que as pessoas até já escreveram ali, né? Seria hipocrisia dizer, né, que a gente já consegue fazer isso.
de fato, nós somos aprendizes do amor. Né? Essa espiritualidade bondosa e amiga, que com certeza com uma visão muito mais ampliada que a nossa, né? E trabalhadores na seara do Cristo dizem assim: olha, o convite é para amar. E também um convite para a gente não julgar, né, Júlia? Porque assim, ó, a gente não sabe quem somos nós. Ah, ele é um malfeitor, então está condenado. E nós? Quem somos nós, né? Há pouco a Fabiana escreveu ali, né? Ah, sempre é sobre nós. Claro, né? Porque é sobre a nossa própria condição espiritual, né? Então, na realidade, o convite é faça. O que vai gerar depois disso, o que esse espírito vai aproveitar para a sua própria evolução, se aquela vai ser a condição em que ele vai dar o salto de recomeço dele, isso é algo que a gente não pode prever ou supor. O convite é faça o bem. Se você pode fazer o bem, você faça. Né? O devotamento é cego. Acho que essa frase diz muito de amar, né, Júlia? E aí, agora conversando contigo, eu me lembrei de uma situação que está lá no livro Ação e Reação, que não sei se vocês recordam, não sei nem qual é o capítulo, eu li esse livro em 1996, faz muito tempo. Então, vocês me ajudem aí, quem está nos ouvindo, não é mesmo, Júlia? E eu me lembro de uma situação em que um dos espíritos que acompanhava, um dos espíritos protetores que acompanhava o André Luiz, né? E se colocava a auxiliá-lo no seu aprendizado, precisou ir até a zona umbralina, numa situação em que um espírito havia sido resgatado e ele queria estar lá. E aí André Luiz achou muito estranho, porque aquele espírito protetor foi até uma região, né, assim, de uma densidade tão pesada, né? Aquele que já estava numa condição espiritual tão acima, e ele vai até lá, e quando ele chega lá, ele se emociona e ele fica muito feliz com o resgate daquele espírito. E aí depois André Luiz pergunta para ele, né? Por que ele foi até lá? Que relação era aquela com aquele espírito, né? Que ele foi tão longe para buscar, queria ter participado daquele resgate. E aí ele diz: aquele era o meu companheiro de crime. Eu era comparsa dele. Então, assim, olha, a pergunta é uma pergunta, né? Profunda, difícil, que exige do nosso coração, que a gente não sabe se a gente vai acertar, se a gente vai conseguir fazer, porque a gente também não sabe se a gente já consegue, já é capaz de amar aquele que não nos ama. Esse é o exercício que a gente faz constantemente, né? Não revidar o mal, né? Procurar, né? Se não consegue amar ainda, pelo menos não pensar mal daquele, né, que nos faz o mal. Então, assim, a gente está dando aí os nossos passinhos, né, na nossa renovação espiritual. E olha que ensinamento, né? Porque a gente não sabe. O Arthur Valadares, numa palestra em que ele fala sobre esse tema, ele diz assim: tá aí, e 10 reencarnações atrás, onde estávamos? Né? Hoje, que bom que a gente está aqui, né? Todo mundo no culto do Evangelho no lar, entendendo a doutrina como um recurso, abraçando, né? No desejo de sermos melhores. Mas a gente não sabe, né? Então, assim, e o Evangelho é muito didático, né, Júlia? Quando a gente conversava, hoje lá trocando as ideias ali, né, pelo WhatsApp, eu pensei e logo fui no capítulo mesmo, né? Todos os itens que tem o capítulo. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É o Pai que sabe sobre o que nós necessitamos, né? É o Pai que sabe. E a gente é aprendiz. E como aprendiz, a gente precisa sempre escolher o bem, né? E fazer pelo outro aquilo que a gente quer que o outro nos faça. Se a nossa vida está em risco e alguém pode nos auxiliar, a gente quer ser auxiliado. Então, porque quem somos nós para dizer que o outro não pode? Ah, ele é um malfeitor. Quem somos nós? Não é? Perfeito, Paty. Paty, eu tenho algumas considerações acerca da tua fala que eu já tinha também anotado aqui, que eu nem compartilhei contigo, mas eu tinha anotado parecido.
Mas antes eu gostaria de ler alguns comentários que a gente está recebendo, porque é tão bom quando vocês participam, gente, comentando, dá um rumo diferente às vezes para a conversa, é muito importante a participação de vocês. O Gilvan, ele comentou, né, que seria hipocrisia se ele dissesse que sim, que ele daria vida, né? Ele até brincou que o neto dele fala, me inclui fora dessa. Aí ele falou que nem diz o meu netinho. Ele disse que não tem a evolução intelecto-moral para isso ainda, que arriscar a vida da família dele, do sustento, não dá para ele ainda. E é normal, Gilvan, não dá para dizer que eu conseguiria, que a Paty conseguiria. A gente não sabe até o momento de acontecer, né, Paty? Tem isso. Às vezes a gente se julga que sim, conseguiríamos e chega na hora, a gente não consegue. Tem isso também. Mas o convite que eu gostaria de fazer, numa dessas leituras que eu também estava fazendo de Emmanuel, ele traz que a gente não consegue dar vida por um malfeitor ainda, que é o grande convite, que a gente então ore por esse malfeitor. A gente pode dar passos atrás, então, se a gente ainda não consegue fazer esse movimento, que a gente dê um passo para trás e faça outros, então. Que a gente ore por esse malfeitor, que a gente não deseje o mal, que nem a Patrícia falou. Mas a Lari relembrou aqui nos comentários, se o convite de Jesus e do Evangelho é o de dar a vida, é porque um dia seremos capazes, se não somos ainda, um dia seremos. Senão ele não teria feito o convite, né, Paty? Se a gente não fosse capaz disso. Certamente. Então, um dia conseguiremos. Se não conseguimos hoje, tudo bem, mas vamos tentar dar um passinho adiante, fazer algo para quem sabe um dia, quando esse convite bater na nossa porta, de dar a vida a um malfeitor, que não é um convite que chega o tempo inteiro, né, gente? Que a gente esteja um pouco mais propício, um pouco mais prontos para fazer esse movimento. E a oração ajuda a gente, né, Paty, a se aproximar. Às vezes é de um inimigo conhecido nosso. Que a gente comece com esse exercício, então. Para quem sabe um dia a gente consiga fazer isso para inimigos da sociedade, não diretamente que nos afetaram, mas que afetam a sociedade. Mas lembrando que se Jesus fez o convite é porque a gente é sim capaz, se a gente não é capaz hoje é porque um dia seremos. Porque é isso que Jesus fez, né, Paty? Sempre olhou o lado luz, o lado bom de cada um de nós. Então, fica aí o convite do Evangelho, que sempre tem um convitezinho pra gente. E parte da tua fala, quando tu comentaste de é um criminoso, é um malfeitor, e eu sou o quê? Né? Muitas vezes a gente se coloca em extremos opostos, né? Não, é um criminoso, é um malfeitor, tá lá, e eu tô aqui, eu não faço isso. Eu não mato, eu não roubo, tá. Podemos não matar mais, não roubar mais, mas já fizemos. E além disso, né, Paty? Será que a gente não mata, não rouba, não se vinga porque a gente está numa determinada situação? Às vezes, em outra situação, a gente ainda faria. É difícil saber, né, Paty? Às vezes, com a vida que a gente tem, com a situação que nos foi apresentada, a gente não faz mais. Mas, às vezes, na situação daquela pessoa, a gente ainda erraria. É difícil saber. Então, por que que a gente se coloca como total diferentes, né? A gente não é tão diferente assim um do outro. Não, porque a gente é tão aprendiz quanto aquele que está ali ainda naquela situação que a gente compreende como um equívoco, né? Eu já fui assaltada, sabe, Júlia? Agora eu me lembrei disso e vou conversar sobre isso. Eu fui assaltada à mão armada, eu trabalhava com psicologia clínica e fui assaltada à mão armada e a pessoa veio antes, marcou hora comigo e eu percebi que era alguém que não estava muito bem. Claro, ele tinha a intenção de me assaltar, claro que espiritualmente ele não estava bem, né? Senão ele estaria achando outras formas, né, de conseguir o sustento dele. De fato, era alguém que precisava se sustentar, que estava numa situação difícil, né? Que às vezes a gente também não consegue compreender numa situação específica tudo que faz parte da vida daquele sujeito que está naquela situação específica, né? Naquela situação em que comete erros, em que, né? Então, algo também que o próprio Evangelho nos ajuda a refletir. E eu me lembro que ele tentou marcar a hora, e aí eu disse para ele queria trazer o filho. Eu falei: olha, para eu poder te atender, para auxiliar teu filho, você tem que trazer o filho. Aí ele marcou para o final do expediente. Claro, se ele tinha uma intenção de me assaltar, ele preferia que o prédio onde eu trabalhava estivesse mais vazio, né? Às 6 da tarde é quando as pessoas geralmente acabam o expediente. E aí ele veio às 6 da tarde. Quando ele veio às 6 da tarde, ele pediu para ir ao banheiro e eu já achei aquilo meio estranho, nem fechar a porta do consultório. E aí ele voltou com a arma
e mostrou a arma para mim, botou na minha cabeça e disse que eu tinha que ir para o banheiro. E aí foi muito. Eu estava lendo Ação e Reação naquela época, por isso que eu lembro sempre a data que eu li o livro. Porque eu me lembro das situações que eu estava lendo no livro, e aí eu na mesma hora eu pensei assim, responsabiliza esse homem. Eu não sabia se era uma ideia minha ou uma própria intuição, né? E ele falou, responsabiliza esse homem. Aí eu falei, o senhor me traiu. Ele parou, né? E eu falei, olha, o senhor me traiu, eu estou aqui lhe aguardando, eu vi que o senhor está com dificuldade. Eu estava esperando o seu filho, eu estava esperando o senhor, né? Aí ele falava, para o banheiro, para o banheiro. E eu falei, mas olha só. E olha o risco também da reação, né? Porque se eu tive uma reação, a pessoa também podia ter tido uma outra reação, né? E aí eu falei, mas o senhor me traiu. Mas olha só, o senhor está no meu espaço, o senhor vai levar aquilo que é meu, o senhor quer me trancar no banheiro? Né? Então, assim, se o senhor vai fazer tudo isso, eu posso aqui olhar o que o senhor está fazendo, né? E aí, claro, ele tinha uma arma, eu também não podia ser tão irracional assim, né? Aí tudo bem, fui para o banheiro, fiquei lá no banheiro, falei, agora eu vou fazer uma prece. E fiz uma prece. E por incrível que pareça, assim, ó, naquele momento eu não senti medo, assim, sabe esse medo que o estômago da gente fica apertadinho, fica. Eu não senti medo, eu senti medo depois. Né? Depois que, né, o moço que me assaltou foi embora, e aí eu tinha que sair dali, e daí eu percebi o risco que eu corri, era uma arma na minha cabeça, eu ainda quis conversar com a pessoa, né? Né? Era melhor ter atendido talvez no primeiro momento, mas assim, não me aconteceu nada. Em nenhum momento, né, aquele cidadão que estava ali, né, me lesando, né, de uma certa maneira, ele fez nada que fosse contra, né? Não me bateu, não me ofendeu, não. E quando eu disse para ele que ele havia me traído, ele parou assim. E eu achei interessante assim, essa coisa assim de talvez a forma, né? A forma como a gente fala com o outro. E foi uma experiência que para mim ficou muito como a gente olha para o outro. E de fato, eu olhei para aquele irmão como alguém que estava em dificuldade. E ele estava. Né? E claro, eu não sei como é que eu reagiria hoje, eu não sei, né? Naquele momento, por exemplo, eu não tinha filhos, né? Hoje a gente tem filho que depende da gente, né? O Gilvan até trouxe ali, né? A minha família. Naquele momento eu não tinha nada disso, talvez fosse mais fácil, né? Agir, talvez, não sei se aquilo foi imprudência ou não foi, mas naquele momento eu estava muito sintonizada com aquilo que eu estava aprendendo na leitura daquela obra. E aí me chamou muita atenção, né? E a gente fica pensando assim, nossa, as coisas funcionam sim a partir de uma ação e de uma reação. Então a importância também de nas situações a gente fazer a prece. Acho que a tua fala sobre a prece me coloca nesse lugar, assim, a importância da sintonia, a importância da prece e a importância de a gente entender que o outro é um irmão independente da condição em que cada um de nós se encontra. Né? Nós somos, né? Eu gosto muito de fazer leituras que nos falam sobre o quanto nós estamos imersos no amor de Deus. E não somos só nós, porque nós não somos privilegiados. Porque quando a gente abre lá o livro dos Espíritos, vai entender sobre as leis, né, divinas, que estão escritas na nossa consciência, a gente também vai entender que ninguém tem privilégio. Na verdade, todos nós somos amparados. Todos nós temos oportunidade de sermos melhores. E aí a gente precisa, né, confiar nessa presença do Pai. Claro que isso tem a ver com o aprendizado de uma fé robusta, a nossa fé ainda oscila, né? Bacana quando a Lari fala para a gente, né? Se Jesus falou sobre isso, né? Se nos convidou a pensar sobre isso, é porque a gente vai ter condições, em alguma medida, de fazer. Né? E sempre lembrando assim, ó, que o outro é um irmão nosso. E a gente tem que cuidar que às vezes a gente vive ainda numa condição, né, aqui no planeta Terra, entre irmãos que olham para a gente e dizem, né, bandido bom é bandido morto. Como assim? Né? Esse tipo de ideia vai completamente contra aquilo que Jesus nos convidou a fazer. Né? Esse tipo de postura não né, não coaduna com aqueles que querem seguir com o Cristo.
né? Se nós nos reconhecemos cristãos, nós temos que nos reconhecer como irmãos, né? Não é meio irmão, não é só um pouquinho irmão, é irmão, né? Não é metade de uma fé, é uma fé, né, que precisa ser operante, que precisa se refletir em ações no bem, né? A serviço do semelhante. E quando a gente estava lendo, né, Júlia, e preparando para essa conversa, e às vezes assusta, porque aí, assim, ó, abrindo aqui o Evangelho no computador, tem 5 ou 6 frases, né? A resposta do Espírito. Falei, como que nós vamos conversar, né, Júlia? 30 minutos, né? Sobre 5 ou 6 frases, né? E aí a gente pensa no Evangelho, né? E toda os ensinamentos do Cristo são muito didáticos. Olha quanta coisa nessa resposta. Olha quanto ensinamento, né? E o quanto dessa lei de amor, o quanto desse amar ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, tem nessa resposta que não é simples, porque exige da gente um esforço, um empenho, né? Um empenho de entender, né? De ir além da gente. E não é à toa que o egoísmo está aqui no meio, né? No meio desse capítulo, né, sobre o egoísmo, né, e aí a gente vai entender que o egoísmo acaba sendo uma das nossas chagas, né, um dos nossos impeditivos na nossa caminhada de transformação moral. E aí falei tudo isso porque eu lembrei do trecho que eu encontrei e que algumas pessoas mencionam quando falam desse item específico do Evangelho, que tá lá no Caminho, Verdade e Vida, que é um capítulo que fala sobre esperemos, é o 162, em que Emmanuel, né, uma obra psicografada por Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, em que ele fala que a gente tem que evitar as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Que a gente tem uma tendência a ser incisiva, né? Como se a gente fosse melhor do que o outro, né? E nós não somos, porque nós somos tão aprendiz quanto o outro. Esse próximo criminoso, malfeitor, ele é tanto o nosso próximo quanto o melhor dos homens. Não tem essa diferenciação no próximo, né? Tanto que para Deus, você comentou, né, Paty? Não tem essa diferenciação. Somos todos iguais perante os olhos de Deus. Níveis evolutivos diferentes, sim, mas todos iguais. Então a gente tem que aprender a exercitar esse olhar também, né, Paty? Sim. Nós como seres iguais. Não é fácil, a gente não está aqui dizendo que é fácil, nem dizendo que a gente conseguiria fazer, né, Paty? Mas que é o convite do Evangelho. E não é um convite fácil, nunca é fácil, mas vale a pena, né? Sempre vale a pena. Ô, Paty, depois eu vou querer que tu leia o resto desse item aí do Caminho, Verdade e Vida que tu me mandou a foto, eu sei que vale a pena. Antes, rapidinho, eu não vou nem passar pelas minhas anotações, porque os comentários são muito legais, eu vou passar por eles aqui. A Lari comentou que se a gente já sabe o que é errado, é porque ou a gente já errou e aprendeu, ou porque alguém, por amor, nos ajudou a entender que aquilo era errado. E que por conta disso cabe a nós retribuir com empatia, benevolência e amor e fazer isso pelos outros também. Bem lembrado, Lari. A Nelly, se eu não me engano é o nome aqui do perfil do Instagram, comentou que a gente ainda tem muito a aprender. Amar o próximo, perdoar, e a respeito do outro, que um dia a gente possa arriscar-nos sem medo. É isso, Nelly. Hoje talvez não, provavelmente não. Mas um dia, quem sabe, a gente consiga fazer isso. A Edith também comentou aqui que quando é dito quem somos nós, talvez seja deixado uma chance de responder: sou humano, imperfeito, que já não cometo mais crimes. Logo, então, seria o caso de dizer: essa ação é por mim, não pelo outro. Também tem isso, né? É pelo outro, mas também é por nós. Diz do que a gente já é capaz de dar para o outro. E eu volto aí na ponderação do Gilvan, né? Às vezes hoje a gente não consegue dar a vida. O ajudar, o dar, pode ser várias coisas, né, Paty? Dar o tempo, dar o sorriso, dar a paciência, dar a compreensão. A lista é quase infinita de tantas coisas que a gente pode dar. Hoje,
podemos não ser capazes de ajudar dando a vida, mas somos capazes de ajudar de outras maneiras. O importante é sempre aumentar esse leque, né, Paty, da forma como conseguimos ajudar, sempre ampliar. Um dia seremos capazes de ajudar arriscando a vida. Que um dia esse convite vai nos chegar, né, Paty? Quando a gente estiver pronto, provavelmente. Sim. Deixa eu ver se teve mais comentário aqui. Teve. O pessoal tá empolgado hoje. Gostei. Começamos janeiro empolgados nos comentários. A Adri trouxe que a prece é a porta de entrada para a nossa mudança. Perfeito. Se eu não me engano, uma vez, faz um tempo, foi no alguma palestra do YouTube, eu não lembro em qual canal que foi com o Saulo, que faz o Evangelho por Emmanuel, pela FEB, e a Nani. Era a participação dos dois juntos. A Nani teve uma fala que até hoje me marcou. Era sobre amar os inimigos, inclusive, Paty. Ela diz que a prece nos predispõe a lá na frente conseguir fazer algo a mais. Algo que hoje a gente ainda não consegue fazer pelo inimigo, que se a gente for orando, vai nos predispor a fazer algo a mais lá na frente. Que é o que a Adri falou, é a porta de entrada para a nossa mudança através da prece. A Emília falou sobre a tua experiência, Paty, com a tua situação ali enquanto tu estava lendo ação e reação. Que você arriscou a sua vida falando o que você falou para dar a oportunidade dele mudar de conduta e salvar a vida dele. Salvar a atitude que ele estava tendo naquele momento. E ela continua refletindo, a Emília. Quem disse que ele não carregou tua calma, tua pergunta com ele depois disso? Como é que a gente não sabe se ele não saiu refletindo do teu questionamento, né? E que as nossas ações provocam reações realmente. E que sejam ações de amor, então, para provocar reações de amor. Vou parar agora, tem mais. Depois eu leio o resto dos comentários. Paty, se quiser compartilhar o resto do texto do Emmanuel, eu acho que vale a pena, né? Tá, vou ler aqui, viu, gente? Tem muita coisa boa, tem muita gente falando muita coisa boa que a gente quer Eu tô lendo um pouquinho, também. paro, depois eu leio o resto. Tá, ok. Então, o livro é O Caminho, Verdade e Vida, né? É o item 162, o capítulo 162, esperemos. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. É Mateus, capítulo 12, versículo 20. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Esperar o melhor do outro, né? Perfeito. Perfeita essa leitura, Paty. Eu acho que até responde e compactua com o restante dos comentários. O Gilvan trouxe, né, um caso, um exemplo, né? Um criminoso cai da ponte Hercílio Luz e não sabe nadar. Alguém, será que vai pular da ponte para ajudar? Eu digo que sim, sempre tem alguém bom perto da gente, né, Paty, que a gente não sabe, porque o bem, ele é meio quietinho, ele é discreto, a gente não sabe que ele tá ali. O mal chama mais a nossa atenção. Mas sempre tem alguém que nos surpreende positivamente. Então eu diria que sim. Alguém pularia da ponte para resgatar. E a gente também não sabe
se esse criminoso que foi salvo lá na frente, às vezes em outra encarnação, não vai ser o salvador daquela mesma pessoa que hoje estava em posição de ajudar? Porque também tem isso, né, Paty? Hoje a gente pode estar na situação de ajudar, de resgatar, de dar a vida. Mas amanhã a gente pode estar na situação inversa, os criminosos sermos nós e precisar desse resgate. E é essa lei de amor, de dando amor, que é o que a Emília e que você comentaram, ação e reação, que vai moldando lá na frente. Então, eu gosto de acreditar que sim, alguém pularia para salvar. A Suzana lembrou que a gente tem um amparo do aprendizado na doutrina espírita e seria o ideal que pudéssemos ver o outro como aprendiz, assim como nós somos, que foi a tua leitura agora. Difícil, mas me faz pensar no julgamento que faço do outro. Perfeito. A gente julga o outro e esquece de olhar para nós mesmos, né, Paty? Se a gente se olhar, foi a nossa conversa lá do início, se a gente se olhar um pouquinho mais como iguais, que é como Deus nos vê, a gente julga um pouco menos, né? E ali diz que o devotamento é cego, né? A resposta ali no Evangelho é essa, assim, o devotamento é cego. Se você pode, né? Aí aqui tem situações ali, eu não sei nadar, se eu pular no mar, né? Para salvar alguém, eu vou morrer junto. Então, assim, claro, as situações, elas precisam ser reais, né? Concretas, né? Então, assim, se você pode, né? Se você é capaz, se você pode, faça o bem, é isso. Né? A gente não precisa inventar situações mirabolantes, né? A questão é o devotamento é cego. Eu entendo o outro como meu irmão, né? E outra, nas situações, às vezes, a gente nem sabe direito quem é o outro, ou sabe parte da história do outro, né? E aí exige da gente o não julgar, né? Ana Carla colocou ali, quanto menos a gente julgar, mais fácil vai ser para agir no bem, né? Porque não importa, é um irmão. O que aquele irmão vai fazer com aquilo é um problema dele. O que eu deixo de fazer, aí é um problema meu, né? Porque se eu posso fazer o bem e não faço, vou responder por ele. Né? O que é o mal? A ausência do bem. Então, cada um de nós vai responder sempre por suas atitudes e pelo seu lugar de consciência. Claro que nós não somos os salvadores da humanidade nesse sentido, porque daí é prepotência e orgulho, não é isso. Nós estamos falando em sermos irmãos, em podermos estar com o outro e fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. É isso. Não é mais nada que isso, né? A gente não tá exigindo mais nada. É isso. Né? Fica simples se a gente for fundo nesse evangelho. É simples. Claro, que a gente não pode achar que a gente é Deus e nem que a gente está na condição espiritual de Jesus. Não, a gente sabe que não. A gente sabe que a gente é aprendiz dos ensinamentos do Cristo. E aí a gente segue, né? Para poder viver o que a gente já é capaz de viver, sem hipocrisia, sem exigir. Mas, assim, é importante que a gente entenda que o outro é um irmão. Por quê? Porque senão a gente sempre vai achar que o malfeitor, ao malfeitor, é dado um lugar de permanecer nessa mesma condição. Eu me lembrei agora do Boa Nova, Amor e Renúncia, né? Quando Pedro pergunta, né, por que Jesus transformou, né, a água em vinho numa boda, numa festa, né? E aí ele disse, não sabes a alegria de servir a um amigo? Aqui a gente sabe fazer isso já para os amigos, mas tem aquele vinho que se transforma no azedume, né, no vinagre, né, do azedume. E aí Jesus diz, olha, não faz mal que se transformou no vinagre do azedume. Você experimentou, né? Fazer o seu melhor. Quem ganha é você. Isso acho que são coisas que a gente precisa repetir para a gente, principalmente porque a gente é aprendiz. Principalmente porque a gente precisa. Agora estamos no início do ano, né? Primeiro culto evangelho no lar do ano. A gente precisa renovar os nossos propósitos, sim, porque a gente ainda se envolve no desânimo, a gente ainda se deixa levar por muita coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum.
né? E a gente sabe a força que tem o nosso coração quando a gente escolhe seguir no bem. A gente sabe disso, né? Assim, particularmente, eu acho que é muito mais doído quando eu firo o outro do que quando eu sou ferida. Isso é verdade, gente. Porque a nossa consciência, ela é danada. Ela fica ali, ó, as coisas, né, vão e voltam e vão e voltam, né? Porque a gente já sabe, né? As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Estou preocupada aqui com o nosso horário, a conversa está tão boa, né? Mas estou preocupada com o nosso horário. Paty, a tua fala eu acho que resumiu perfeitamente a conversa de hoje. É esse o recado do Evangelho. Jesus não pede mais do que aquilo que a gente é capaz de fazer, né? Então, que a gente lembre dessa conversa essa semana, esse mês, esse ano que se inicia, que a gente lembre das reflexões de hoje, que a gente se esquecer, volta, assiste de novo e tenta de novo. É o momento sim de melhorar, né? Parte de sermos melhores, de renovar. Acho que eu caí. Voltei. Voltei. É o momento de renovar os hábitos. Então, gente, o evangelho está aqui para isso. Para a gente relembrar, para ser esse lembrete vivo em nossos corações da mudança que Jesus nos chama. Então, que a gente possa atender esse chamado. Paty, obrigada pelo compartilhamento. Obrigada, pessoal, que tanto participou hoje nos comentários. É muito bom ver vocês comentando. Aqueles que não comentaram, tudo bem também. A gente sabe que vocês estão aí refletindo com a gente, mesmo sem escrever também. Obrigada, amigos. Convido vocês agora para a prece de encerramento, então. Que a gente possa permanecer com os corações junto a Jesus, que renova o convite todos os dias, a todos os instantes. Convite este para seguirmos a Ele, seguirmos seu Evangelho, que é um caminho de amor, um caminho de consolo, o caminho da verdadeira felicidade. Que a gente possa se concentrar em atender este convite, alegres e felizes por ser um convite de um amigo. Obrigada, Jesus, que assim seja. Boa noite, Paty. Boa Boa noite, noite, amigos. querida. Boa noite, amigos. Até Até mais. domingo que vem. Tchau, tchau. Beijo.